Uma saudação orante. Que maravilha, estamos aqui, somos um só coração. Sou o padre Diego Bettoni, da Diocese de Caxias do Sul, da Associação Savipa São Vicente de Paulo, do Movimento Um Só Coração. Estamos aqui, em direto e dentro de pouco, com o Gustavo, meu amigo de caminhada, com o Gustavo Abadi, esposo de Camila, com pai de 6 filhos, e vamos falar que o tema de hoje é o matrimônio como caminho de santidade. Vou convidá-lo para participar conosco. Somos um só coração, estamos juntos. Vamos iniciar. Olá, Padre, sua benção. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe todos que estão aqui conosco. Que alegria, um prazer enorme estar com o senhor aqui. Espero que seja aí um papo bacana. Que maravilha. Muito bem, Gustavo, eu sei que você é pai de 6 filhos, está nesse sacramento maravilhoso que é o matrimônio. Aqui estamos, né? Eu no sacramento da ordem, Isso. você no sacramento do matrimônio, e são caminhos de santidade. No Catecismo da Igreja Católica, nos diz assim, no número 1661, o sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Nada mais, nada menos que isso. Boa. Concede aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor com que Cristo amou a sua igreja. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos, consolida a sua unidade indissolúvel e o santifica no caminho da vida eterna. É um caminho de santidade. Gustavo, se apresente e nos fale realmente, é um caminho de santidade? Olha, com certeza, Padre, assim, é o meu caminho de santidade, de muitos irmãos que abraçaram, entenderam e abraçaram esse sacramento. E eu, graças a Deus, assim, sou grato a Deus porque Ele me fez encontrar a Camila e encontrar a alegria de viver o matrimônio, né? Eu tenho hoje, estou chegando aos 40 anos de idade, vivi boa parte dessa minha vida, mais ou menos uns 30 anos dessa vida dentro da igreja protestante, e eu me tornei católico aos 30 anos de idade, 31 anos, entendendo realmente o que implicava já o meu estado de vida, né? Porque quando a gente veio para a igreja católica, né, deixando o pastorado na igreja evangélica, e nós já estávamos com 3 filhos. E lá, já ali a gente já tinha percebido essa disposição de receber todas as crianças que o Senhor nos mandasse, como um sinal de fato do nosso caminho de santidade. E graças a Deus, assim, desde então o Senhor tem sido. A gente tem visto as realidades espirituais que Deus tem nos abençoado por causa da abertura à vida, por causa do amor a Deus, por causa do amor à esposa. Eu sou natural de Porto Alegre e hoje eu moro em Canela, no Rio Grande do Sul. Aqui eu sou seu vizinho de serra. E Eu também nós. nasci em Porto Alegre, embora minha família é caxiense, minha mãe aqui de Galópolis, meu pai aqui do bairro de Sim. Lourdes, mas eu nasci em Porto Alegre, olha só, Pois é, então, inclusive o seguinte, eu acho, se tem uma das coisas que eu gosto muito quando eu vou para Caxias é passar ali por Galópolis. Alguma coisa ainda Deus vai permitir ali. Então assim, a Camila, ela é nascida em Taquara, mas residia em São Leopoldo. A gente casou, isso já há uns 16 anos atrás. Eu casei com 23. Acho que casei tarde. Se eu tivesse achado minha mulher antes, provavelmente tinha casado mais cedo. E eu percebi, padre, assim, até vou lhe contar uma historinha engraçada.
Eu era pastor anglicano e eu fui prestar um concurso em Garibaldi. E um filho de um dos pastores, meu colega, ele vinha falando assim, nossa, Gustavo, conversa de uma viagem, eu acho muito bacana a igreja católica, tal, o silêncio dentro das igrejas. Eu disse, mas eu acho que eu não conseguiria ser católico. Eu disse, tá, por que raios tu não ia conseguir ser católico? Para ser católico, tu tem que ter 8 filhos, 10 filhos. Eu disse, como assim, irmão? Aí ele disse assim, oh, tá lá no catecismo deles, né? Quando eles fazem as promessas do consentimento, tá lá, que ele tem que receber todos os filhos que Deus enviar. Então, assim, eu não teria como. E aquilo ficou como uma pulga atrás da orelha, né? E conforme eu e a Camila íamos crescendo na fé e desenvolvendo até chegar na decisão de nos tornarmos católicos, a gente percebeu que o consentimento dado no altar é, de fato, o marco do caminho de santidade. Para nós, né, casados, para nós que recebemos o sacramento. Então, assim, com certeza, um caminho de santidade. Não é um caminho fácil, né? Assim como, né, os outros caminhos também não são. Porque, afinal de contas, são dois mundos que se encontram debaixo do mesmo teto e tem que se ajustar, tem que caminhar como Cristo ordena, não como a gente gostaria, né? E quando vem as crianças, a coisa fica mais aquecida ainda. Fica mais... Mas aqui nos diz, né, que tem que amar como Jesus Como? amou a sua igreja. E como ele Exato. amou a sua igreja? Ele Não, amou entregando a sua vida. ele Quer dizer, morreu. é um amor total. É um É, sacramento do amor. É um sinal visível desse amor. a gente costuma dizer muito, padre, que se a pessoa não está disposta a morrer, não case. Eu brinco muito com as pessoas, eu digo assim, olha, se você quer ser feliz, vá num posto de gasolina, compre um pote de sorvete, sente no cordão da calçada e coma. Não case. É como Porque, aquele que diz. Hã? né, porque casamento é uma outra coisa. É que Né? dizem que se você quer ser feliz, não case. Agora, se você quer fazer outra pessoa feliz, casa. Exatamente. Claro que o Exatamente. padre é casado, vamos dizer assim, ele se entrega totalmente para Deus, porque não é uma vida egoísta. Ele também Sim, quer glorificar a Deus, vamos dizer assim, deixar Deus feliz e também a igreja. Então tem que ser sempre a vocação, uma entrega no amor. Claro que se a exato. gente buscar a felicidade do outro, vamos ser felizes, mas tem que ser essa felicidade que é na entrega no amor. No amor. Inclusive, hoje as leituras da liturgia são muito propícias, né? Porque fala justamente sobre as duas realidades, né, padre? A realidade do matrimônio, enquanto o Senhor embreta os fariseus ali na questão do divórcio, e pontualmente a questão daqueles que se tornam, né, que não escolhem o casamento por causa do reino. Né? Então, assim, são realidades que o Senhor abordou, que o Mestre abordou, E que e tudo isso bonito, com... né, que ele É, colocou, é o evangelho de hoje, da liturgia de hoje, do exato. dia 13, mas que bonito que ele coloca esses dois sacramentos, mostrando que É, esses dois sacramentos são para o reino de Deus, são. são desejo de Deus, são aquilo que Deus quis. Quando ele diz no início não era assim, quer dizer, o início Deus quis a nossa santidade. Deus quis a nossa Exato. santidade. Por Exato. isso que bonito que pôs os dois sacramentos, né, o do Sim. matrimônio e o da Tá ordem junto, aí, né? e também, Tá junto. exatamente. Eu fico muito, muito feliz, assim, padre, porque falar de matrimônio, falar da santidade através da via matrimonial é algo muito, muito bom e muito pouco ouvido ultimamente. Né? As pessoas, geralmente, elas não gostam muito elas tentam aplicar, por exemplo, uma espiritualidade monástica dentro dos seus próprios lares. E não é assim. Né? Nem pode ser assim.
A gente pode aprender muito, né, o monacismo, mas a dinâmica do lar é uma dinâmica toda própria, né? Fala mais sobre isso, então. Sim, Fale mais tranquilo. sobre isso. Então, por exemplo, evidentemente que é possível você, né, disciplinar a casa inteira, né, criar uma rotina de orações, de cântico, mas eu vou lhe dar um exemplo muito tranquilo, né? Nós nos reunimos, eu trabalho em casa, né? Então, nós nos reunimos todos juntos em dois momentos, ao meio-dia e às 6 da tarde. Ao meio-dia, nós paramos para almoçar, rezamos juntos e tem os muito pequenininhos, são 6, né? Então, a Chloe está com 15, o Benjamin está com 10, o Nathaniel está com 8, Filomena tem 4 ou 5, né? O senhor me deu uma folga porque, né, é muita criança. E o Joca está com 2 anos e meio, quase 3. Então, a gente tem que. E o número 6 está na barriga da mãe, né? Então, assim, nós estamos chegando no final da gravidez. Então, a Camila tem almoçado aqui em cima e a gente almoça na mesa de baixo e reza juntos. Às 6 da tarde, e cada um vive, né? A gente tem as aulas, tem as brincadeiras, cada um tem os estudos estipulados. Nós somos homeschoolers, então cada um tem a sua aula. Alguns já conseguem, a gente só supervisiona, outros a gente dá aula positivamente falando. Mas às 6 da tarde, nós paramos e rezamos. A gente tem um momento devocional que às vezes dura de 15 a 20 minutos, em que a gente reza, canta, lê o evangelho do dia. Geralmente eu faço uma pequena explanação do evangelho. Há um momento de perguntas e respostas, né? E é muito legal porque a gente pode visitar o texto. É o nosso devocional, o devocional da família. E evidentemente, assim, é um tempo muito bacana porque a gente já começa a perceber o interesse e os frutos, né, de você realmente investir tempo nos filhos e na vida espiritual da casa, né? Então, assim, não é muita coisa, mas é além do testemunho presente, porque, né, afinal de contas, a gente procura viver a fé da igreja, né? Então, nós guardamos, se lembramos dos dias de festa, lembramos nas orações dos nossos santos irmãos que já estão na glória. A gente intercede muito pelas pessoas, as crianças rezam muito, né? Rezaram por essa live de hoje e rezam pelas pessoas que estão participando aqui. Então, a vida no lar, no nosso caso, ela é muito doméstica, de fato, né? Uma família numerosa, ela exige que não dá para ter tantas diversões quanto a gente gostaria. Mas o principal está aqui, né? Eles são muito amados, eles são instruídos. E eu acredito, sinceramente, sabe, padre, que está semeado no coração sementes que vão dar fruto para o futuro com vocações, sabe? E eu fico muito alegre por isso. Assim. Não é nada espetacular, mas não há nada mais comum do que uma família comum glorificando o seu Deus. Então, é isso. Esse é o nosso ritmo. E que maravilha, porque eu vejo que tem a formação humana Tem. e a formação espiritual, é a pessoa integral, É. porque, vamos dizer assim, primeiro o homem, depois o santo. Né? Porque, ou primeiro a mulher e depois a santa, porque a graça não destrói a natureza humana, mas eleva. Então, como eu sempre digo, olha, Michelangelo fez a Pietà, mas não fez do barro, tinha que ter o mármore, não é verdade? Então, Exato. a gente também tem que ter uma formação humana, intelectual, com respeito com os valores humanos, e a graça, então, na formação espiritual, nesse homem integral,
pois aí a Uhum. santidade, não é verdade? Tu me fala um Com pouquinho também que certeza. eu vejo nos teus apostolados, como o clubinho literário, como também tem Isso. essa parte da formação humana. Né? A É, graça não destrói a natureza humana, mas não. eleva. Porque nós entendemos, padre, assim, que toda verdade, né, de uma forma ou de outra, ela é de Deus. Né? Então, as coisas naturais criadas por Deus também. E já desde algum tempo, uma coisa que a gente sempre evitou muitíssimo foi um obscurantismo. Né? A gente sempre percebeu que os grandes santos, que os nossos irmãos que tiveram uma vida intelectual, eles nunca fugiram da briga, como se diz, né? Eles nunca fugiram do desafio de olhar para a sua época, de se apropriar da tradição intelectual do passado e filtrá-la, né? Examinar tudo e reter o que é bom, como de São Paulo. E é o que a gente procura fazer também com os livros do Clubinho Literário. O Clubinho Literário nasceu, efetivamente, de um pedido de muitas mães para Camila, de orientação sobre o que dar para os filhos lerem. Olha só. Só que o filtro para isso, padre, é um filtro que é diferente dos outros clubes que existem por aí, que tem os seus curadores. Os nossos curadores são as nossas crianças. Então, assim, a gente leu estes livros para eles. A Camila tem esse hábito de ler de noite os livros para as crianças. Então, todos os livros que nós publicamos, padre, são livros que foram lidos na nossa cama, né, para os nossos filhos. Né? Eles disseram, eu gostei, eu não gostei, entenderam, não entenderam. Então, assim, esse é um filtro. E quando a gente decidiu começar o trabalho de uma editora, foi para publicar realmente boas obras, porque a gente percebeu que o catálogo de livros no Brasil ele estava muito cheio daquelas ideias progressistas e pouco de livros virtuosos. O objetivo do Clubinho Literário é oferecer livros edificantes, que vão trazer virtudes. E muitos deles são cristãos de fato. Né? Mas nenhum deles será um daqueles livros que vai se opor à fé cristã. Esse é um ponto pacífico para a gente. E ele tem que edificar. Né? Ele tem que edificar espiritualmente, ele tem que edificar intelectualmente, né? Ele tem que dar ferramentas para que a criança pense. E os livros, eles têm, a gente trabalhou muito para que eles tivessem uma qualidade muito boa. Eles têm um guia de leitura para que os pais entrem junto na história. Ou seja, Claro. o pai vai pegar o guia e vai dizer assim, como é que eu posso aplicar esse livro com o meu filho? Né? Então, a proposta do clubinho é essa. É a leitura do lar, é a leitura entre a família, para que a criança seja instruída, edificada e que possa trazer alegria. Né? Com Então, valores. é com valores. A gente não, isso a gente não negocia, padre, sabe? A gente quer que as crianças realmente cresçam com o que há de melhor entre nós, sabe? E isso está no passado. Está no passado, isso está lá, sabe? Não, grandes santos leram esses livros, né? E muita gente, séculos passados, leram todos esses livros. A gente teve a graça. Até foi uma história muito bonita porque a gente, por exemplo, a maioria de nós conhece a história do Pinóquio, por exemplo, do filme, de Sim. desenho, coisa assim. E eu disse para a Camila assim, vamos publicar o Pinóquio, mas vamos publicar o texto integral do Pinóquio. Não adaptação, texto integral. E eu fui atrás da editora, que tinha os direitos, e eles disseram, nós já não temos mais os direitos, o tradutor no Brasil. E eu fui conhecer o tradutor. O tradutor já era um senhor de 90 anos.
E ele virou para mim assim: o senhor quer publicar o Pinóquio? Eu disse: por que o senhor quer publicar o Pinóquio? Porque eu quero que as crianças que fazem parte desse clube tenham acesso a esse clássico da literatura, mas assim, eu quero que eles tenham acesso inteiro a esse clássico. Ele deu risada e disse assim: todo mundo quer ganhar dinheiro com Pinóquio, né? O senhor quer que as crianças leiam? Eu disse: eu posso lhe garantir que esse livro vai chegar em todo o Brasil, para pelo menos 3.000 crianças. E ele ficou tocado, porque já era um senhor de 90 anos, e assim, ele era italiano, eu traduzi esse livro, eu estava traduzindo ele em Florença, que muitas passagens do Pinóquio se passam nessa região, que é onde também Dante viveu, etc. E a gente fez uma parceria muito legal, porque esse livro esgotou, obviamente, mas foi muito importante isso, porque a gente quis entregar para essas crianças. A criança vai poder dizer assim: não, eu li o Pinóquio no original, sabe? O texto integral. Eu li esse clássico, eu não vi na Disney, entendeu? Eu não vi na. Então a gente quer que as crianças tenham esse acesso para que elas utilizem o coração e a mente a serviço de Deus. E se Né? formem nos valores, porque É. também o modo como a gente vai transmitir, porque esse exemplo tipo do poço, o poço está cheio de água, certo? Mas se não tem o balde com a corda para tirar essa água, vamos dizer assim, não adianta nada, a água está lá, mas eu não Tá lá. consigo. É. Então, como é importante a leitura, como é importante a oratória, a redação, saber escrever, porque esse balde com essa corda que vamos poder transmitir também o nosso conhecimento que a gente vai adquirindo, esse poço que vamos enriquecendo e que também devemos saber transmitir, porque senão se sabe muito, se conhece muito, se tem Sim. muitas experiências, mas depois não sabe por falta de formação humana. Então, temos que ter esses Tem. meios para transmitir esses É. valores, esses valores. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem O também, homem, homem de exato. verdade, e ele também nos transmite essa natureza divina na vamos dizer assim, através também da sua natureza Exatamente. humana. E por isso devemos ser homens de verdade, mulheres de verdade, se queremos ser santos de verdade. Não é verdade? É Agora verdade. bem, Diga. Gustavo, falamos da educação dos filhos, isso é muito importante, mas também o matrimônio é a relação, né, do marido Sim, com a sua sim. esposa. E eu gostaria de perguntar aquilo que realmente é essencial. Por exemplo, não adianta nada eu ter uma pintura feia, sabe aquela horrível, e querer colocar uma moldura de ouro. O que é mais Uhum. importante, a pintura ou a moldura? A pintura. Claro que Pintura. eu posso colocar também uma moldura bonita, mas o mais importante é ter uma pintura muito linda. E se eu quiser colocar uma moldura simples, o que importa é a pintura. Eu vejo que hoje em dia todos estão mais preocupados com a moldura do que com a pintura. Eu vou agora tentar explicar. Na hora do matrimônio, como vai ser o fotógrafo, a festa, isso e aquilo. A gente está preocupado com a moldura e se esquece que é um sacramento. A gente se esquece. Então, às vezes se faz uma pintura horrível e quer botar uma moldura bonita, não dá certo. Aquilo que devemos, vamos dizer assim, os casais, inclusive os namorados, os noivos, o que eles têm que ter, vamos dizer assim, algumas dicas para esse matrimônio, para se preocuparem com a pintura, com o essencial, mesmo na simplicidade da moldura. Porque eu vejo que, inclusive, o casamento vira negócio e eles estão na hora, né? Eu sei, porque como padre que acompanha e depois, né, Imagina. como assistente na hora da celebração, estão lá preocupados. Será que vai ter tal coisa? Será que eu consegui encomendar assim, um bom, né, um bom buffet? Será que eles vão reclamar disso, daquilo? Será que o fotógrafo chegou? Então, muita preocupação com a moldura. Então, me fala realmente o que é essencial no casamento Claro, e também no amor dos esposos e nessa preparação para o casamento. claro. Muito boa, muito boa essa pergunta. Eu acho que inicialmente, padre, as pessoas têm que ter o senso de que elas
estão entrando numa missão. Né? Eu repito, se a pessoa quer ser feliz, procure outra coisa. Evidentemente, e quando a gente casa, é um jogo interessante. Né? Eu prometo que vou fazer a minha esposa feliz e ela promete que vai me fazer feliz. Então, existe uma mutualidade. Eu penso que deveria haver uma profunda meditação e junto com um caminho de formação mais sólido para aquilo que eles primeiro meditar nos votos deles, aqueles votos feitos na hora, né, da missa, né, da liturgia matrimonial, não são para bonito. Eu penso que seria interessante que os casais, né, as pessoas que pretendem subir ao altar, que eles meditassem profundamente nesses votos e o que implica isso. Né? Os senhores, quando vão para o seminário, convivem com outros padres, convivem, né, nas liturgias quase diariamente. Mas os jovens, quando vão casar, eles só começam a abrir os olhos, efetivamente, para um matrimônio, para aquilo que vai acontecer no casamento, praticamente minutos antes. Eles não percebem que a partir do momento que se encerra a missa, o jogo está rolando, né? E eles não percebem que eles têm que estar prontos. Então eles têm que buscar uma preparação, mas uma preparação do tipo, olha, conviva com casais que têm uma vida de matrimônio sólida. Isso quer dizer o seguinte, olha, o cidadão não sabe, sei lá, não sabe parafusar uma tomada, a dona não sabe fritar um ovo, ambos nunca lavaram as suas roupas. Eles têm que aprender tudo isso. A vida doméstica do lar, eles têm que ter uma vida espiritual sólida, porque o marido vai conduzir a esposa espiritualmente. E se ele não sabe como fazer isso, vai ser uma tragédia, porque muitos dos lares, eles precisam ter a formação de aprender a dialogar, sabe? Importante. Eu participo, geralmente eu dou cursos de noivo também, e eu percebo que as pessoas, elas ouviram a vida inteira no Pai, né, ali no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, mas elas não sabem como fazer isso com a esposa ou com o marido, sabe? Elas não sabem dialogar, elas não entendem o outro, né? Então, padre, eu acho que uma preparação sólida, com muito estudo, com uma busca de fato, ou seja, vai fazer um estágio, sabe? Eu digo para algumas moças assim, vem cá, tu não quer trocar a fralda aqui um pouquinho? Para você saber como é que funciona a vida real, sabe? Passa um dia com a gente aqui, né? Vamos, né? Visita a gente para ver como é que funciona, sabe? E mesmo as coisas mais íntimas do casal, às vezes, especialmente na nossa época em que ela é hipersexualizada, as pessoas não sabem como vão manter relações conjugais com seu marido, com a sua esposa, de uma forma diferente do que o mundo tem dito, sabe? Então, tem que ensinar, tem que formar, né? Um padre, para ser padre, geralmente leva de 7 a 8 anos de estudo, antes da ordenação. Mas os casais, às vezes, não têm. É um final de semana de curso de noivos, às vezes, né? Mas aqueles que têm o olho aberto, eles vão sacar que eles precisam. O jovem precisa sentar do lado de um homem maduro e dizer assim: ó, me explica como é que eu faço para ser um bom marido? Como é que eu faço para ser um bom pai? A moça, ela tem que ter essa compreensão, sentar no lado de uma mãe com 6, 7 filhos, assim, escuta, como é que tu faz para fazer o teu marido feliz? Sabe? Uma coisa prática. Tem um irmão aqui, padre, que é o Rodrigo, que eu sempre cito ele, porque ele é um exemplo para mim. Ele é pai de. Ele está no 9º filho.
Ele, assim, ele quando vai na igreja é maravilhoso, porque ele enche um banco, assim, só ele, sabe? É uma coisa maravilhosa. E uma vez ele me pegou pela mão e disse assim, Gustavo, vamos tomar um café. E ele, na época, eu acho que ele, 3, 4 anos de igreja católica. E ele disse assim, Gustavo, uma vez me disseram, olha, veja bem, um diácono da igreja virou para mim e disse assim, olhou para as crianças todas, né? Disse assim, tá vendo aí? Ó, esse teu caminho é um caminho imprudente. Estas crianças vão te levar para a miséria. E aí o Rodrigo virou para mim e disse uma frase, padre, que aquilo sabe, me deu um soco no peito, sabe? Ele disse que ele virou pro diácono e disse assim, você enxerga miséria, mas esta escadinha aqui é a escada que vai me levar para o céu. Olha só. Sabe? Ele deu uma puxada de orelha no diácono de uma forma assim que. Porque, enfim, o meu irmão estava longe demais da fé, mas o Rodrigo estava com a cabeça muito clara. Ele disse, cada vez que eu faço um deles dormir, cada vez que eu troco uma fralda, cada vez que eu agrado a minha esposa, eu estou agradando ao Senhor. Porque essa é a minha missão. Né? Eu quero que eles sejam felizes, porque um dia eu vou chegar lá no céu e Deus vai virar para mim, um anjo vai virar para mim e vai dizer assim: eu te dei uma esposa e filhos. O que você fez com eles? Então essa é a vibe, sabe, pai? Sim. Esse é o discurso, dizer, irmão, o que você está fazendo? Sabe? Você né? O catecismo, os documentos da igreja deixam muito claros, eu no meu papel de marido, que Deus me fez sacerdote do meu lar. Né? Quanto tempo eu tenho gastado diante de Deus para oferecer o sacrifício que Ele quer? Que o agrade em oração, em intercessão pela minha casa. Sabe? O quão mais parecido com Cristo a minha esposa está me enxergando, a ponto de ser amorosamente submissa a mim. Porque não, né, esse texto que está lá em Efésios, né, Sim. ele causa muita fúria, né? Porque assim, como é que eu vou ser submisso a um homem, meu Deus do céu? Mas quem é que não quer ser submisso a Cristo? Sabe? Então, assim, se eu sou parecido com Cristo e eu desejo morrer por essa mulher, como ele morreu pela igreja, por que ela não vai se querer ser submissa? Sabe? Então, assim, essa é a missão, é se preparar para isso. Eu vejo que os jovens às vezes pensam assim, não, né, o caminho de santidade ele continua sendo estreito, ele não é largo. Então a festa, o banquete, as viagens, irmão, isso é tudo embrulho, sabe? É realmente moldura, porque não é o cerne. E se não tem o cerne, não é a missão. E se não tem a missão que agrada a Deus, não pense que Deus vai achar bom isso. Vai olhar a moldura e dizer, ah, que bonito, de ouro, tal. Mas que pintura feia. Feia, exatamente. Feia. Que pintura feia. Não adianta nada. Ainda vai Não, destacar mais o feio ainda, né? Porque vai dizer, para que só, botar essa moldura nessa coisa? vão Mas, ficar só com a moldura. né? Então vira cascão, né? Cascão no sentido Vira. que, né? Mas não tem nada assim de essencial. E realmente nessa busca de santidade, porque, claro que devemos chegar na hora do sacramento em graça de Deus, Claro. porque senão não vamos receber a graça própria do sacramento do matrimônio, mas não é que eu já devo ser santo, porque o matrimônio é um caminho de santidade. Entre os dois, esse chegar juntos, né? Juntos no sentido de querer a mesma coisa, que é a vida eterna, que é estar com Deus, mas também criar antes do casamento essas virtudes, e a virtude significa que eu tenho a minha vida nas minhas mãos, quer dizer, eu não estou em cima de um cavalo chucro, né? Que eu Isso, vou, isso. meto para a direita, ele vai para a esquerda.
Então, tem muita gente que na hora do matrimônio quer entregar a sua vida para o outro, mas não tem a sua própria vida nas suas mãos. O que vai entregar para o outro se nem É, ele consegue ter? Então, ele necessita esse caminho de virtudes e com muita oração para poder realmente entregar a sua vida, que é um dom, é um presente, que depois, quando você presenteia, você não vai lá, me devolve o presente. Não é dar emprestado, né? Meu amigo, é, tu não vai dar emprestado a tua vida para depois, calma, me dá de volta aí, me dá de volta, ou com garantia de 10 anos. Não, o matrimônio é um dom, você vai doar, e quando você doa, você não pega mais de volta. E como é isso. importante, então, ter esse presente nas mãos, certo? Porque senão a gente depois não consegue não sabe nem o que está acontecendo, e ao mesmo tempo saber que é para toda a vida. Não é verdade? É para toda a Com vida. certeza. Me fala um pouco, então, da sua relação né, com a Camila, algumas Claro. dicas, alguns momentos que vocês vivem entre vocês, porque eu também escuto muito, né? Eu escuto muito né, os casais que dizem, antes de casado era só carinho para mim. Depois casei, depois com os filhos, minha esposa só pensa nos filhos agora. Né? Não, tem que pensar Ah, sim, no marido. E o marido sim, também, porque depois. Não, esse amor entre vocês dois. Porque os filhos não são um direito do casal, são dons de Deus. de Deus, O exato. casal tem que estar aberto à vida, aberto também a esses dons. Mas a relação entre você e a Camila, Gustavo, Sim. fale um pouquinho e dê alguns exemplos. O que ajuda a crescer nesse amor humano que, com a graça, se eleva a esse sacramento, a esse louvor, essa glorificação a Sim. Deus. Eu acho que tem algumas coisas, padre, que a gente precisa enxergar. E isso, às vezes, eu vi que o senhor gosta muito de psicologia, eu também gosto. Tem algumas coisas muito simples, às vezes, que as pessoas não meditam suficientemente. Quando a gente casa, são duas realidades que se unem e elas geram uma terceira. Ou seja, são dois mundos que se encontram debaixo do mesmo teto. E geralmente os primeiros 5 anos são mais difíceis porque as pessoas estão se ajustando ainda, sabe? Elas mal se conhecem. Como diz a minha mãe, assim, eu sou uma pessoa maravilhosa de conviver, agora vem morar comigo, sabe? Porque assim, ela diz, é justamente porque assim, uma coisa é, né, quando a gente é noivo, namorado, né, a gente se vê, a gente, né, tá sempre bonito, sempre cheiroso. Quando a gente casa, meu Deus, não é Hollywood. Né? Em filme de Hollywood as pessoas acordam maquiadas. Né? Então, quando a pessoa acorda com o cabelo desse tamanho, com um bafo, mal-humorado, aí que a gente começa a ver a coisa. Né? E a gente, às vezes, carrega para dentro do matrimônio, e o senhor foi muito sábio ao falar justamente da coisa de se preparar em termos de virtude e domínio para chegar nesse momento, porque a gente carrega para dentro do matrimônio os esqueletos que estão quando a gente está solteiro, os traumas de quando a gente é solteiro, para bom e para ruim. E a gente tem que resolver dentro do matrimônio, porque a gente está convivendo intensamente, intimamente. Então, uma das primeiras coisas que a gente constatou na nossa relação, eu e a Camila, é que a gente teve que decidir não competir um com o outro. Chegou um momento que a gente teve um atrito e eu disse para ela, Flor, não faz isso vai te fazer mal. E ela me devolveu e eu disse, Flor, só um pouquinho, eu não estou competindo contigo. A gente está junto. Eu te amo, eu estou aqui para, sabe, para caminhar contigo, não para te superar. E às vezes a gente acha que a gente tem que ser melhor que o outro, ou tem que ter razão. E então assim, a gente começou a aperfeiçoar o nosso diálogo a um ponto de que a gente começa quando a gente tem algum problema, a gente senta e conversa, sabe? E parar de achar que a correção é uma provocação. Me senti ofendido porque a minha esposa veio me corrigir. Não, ela tem que vir. Então,
O senhor me fez a pergunta sobre, né, me fala um pouquinho sobre mim. Eu diria assim, olha, a pessoa certa para falar sobre mim é a minha esposa, porque ela sabe como é que eu sou. Ela sabe os meus defeitos, e são muitos. Ela sabe as minhas virtudes, que não são muitas como eu gostaria, mas a gente passa a se enxergar como quem está caminhando de fato numa parceria, não numa competição, não numa concorrência. Então eu diria assim, tenha coragem, a primeira coisa, a coragem de ousar compartilhar de si próprio e mostrar para ela. Então eu vou falar uma coisa aqui, padre, que eu já disse em vários outros podcasts, isso é público, eu não tenho. Eu me envergonho do passado, não do presente. Eu, como muitos homens, fui formado numa cultura assim louca Sim. e eu sofri muito. Eu digo, olha, eu sofri muito com a questão da pornografia e com o pecado da masturbação. Qual é a questão? A questão é que eu sentei com a minha mulher e disse assim, Flor, olha só, eu tenho este problema e eu quero vencer. E ela, ao invés de sentir nojo de mim, e eu já me sentia assim, ela disse assim, não, nós vamos vencer isso. Então, assim, é, a, é melhor serem dois do que um, já dizia o Eclesiastes. Mas é melhor ser três. Ou seja, o cordão de três, ou seja, a pessoa te olha e diz assim, eu tô aqui, se você cair, eu vou te levantar. Então, assim, a minha esposa foi mão de Deus para que eu sarasse desse mal. Sabe, padre? Então, assim, mentir, esconder, sabe, já não é uma coisa que eu me permito. Porque ela é minha companheira, ela é minha parceira, ela é voz de Deus na minha consciência, às vezes, sabe? E ela, às vezes, assim, quando eu sou muito cabeça dura, ela diz assim, eu vou falar com Deus para ele tocar no teu coração. E vai orar, sabe? E aí, quando eu vejo que eu a entristeço, eu procuro, vem cá, o que está acontecendo? Né? Eu não, para mim, te ver triste é um flagelo. Então, assim, o caminho de se aproximar, de compartilhar de si próprio, ele é necessário. Senão o casamento, né, qualquer relacionamento precisa de duas coisas básicas: respeito e confiança. Se faltar um dos dois, ele sucumbe. Mas o matrimônio, além desses dois, a proximidade, a intimidade, a coragem de se rasgar e dizer assim, olha, eu sou isso aqui, é necessário para que, de fato, o caminho de santidade seja efetivo. Você não está só nele. E algumas vezes ela diz assim, eu quero que você vá para o céu. Né? E eu não gostaria que tu te perdesse por causa desse pecado. E aí tu te apruma e diz, opa, vamos correr atrás da máquina. Ou seja, então o conselho seria esse, diz, olha, ser capaz de não transformar a vida do lar numa guerra, numa competição, em que qual dos dois tem mais poder ou qual dos dois tem razão. Ao passo que os dois têm que ser capazes de entender os seus papéis. A minha esposa não é um homem de saias. Ou seja, o papel dela na minha vida e na vida dos meus filhos é trazer. A gente brinca muito aqui, diz: olha, o pai é a lei, a mãe é a graça. Né? Então, quando tem que dar uma chinelada, uma cintada, é comigo. Né? Evidentemente que, às vezes, eu sou um pouco moroso nisso. Mas, né, porque senão a lei fica impossível, né? Mas ela é a graça. Então, assim, o coração que acolhe, sabe? Que criança que consola, que embeleza a vida. E ela, assim, padre, ela é uma empresária, entendeu? Eu
né? Ela é aquele trator do Provérbios 31, sabe? Aquela mulher virtuosa que faz Sim. tudo, sabe? Que, né? E tá com filho, e manda e-mail, e grava vídeo, e vende livro. E eu sou o cara lá no meio da praça dizendo: essa mulher é top. Sabe? Essa aí é minha mulher. Mas, e ela é alegre. Essa admiração, como é importante a É, admiração no matrimônio. é. Admirar o marido, admirar a esposa, como isso é fantástico. E isso é importante. Nunca falar mal da esposa. Nunca falar mal do marido. Porque você está falando mal de uma pessoa. Veja bem, a esposa que fala mal do marido, mesmo que ela tenha razão, ela está falando mal de Jesus. Sim. Porque ela casou com um cabra e o cabra fez a promessa de que seria Jesus dentro da casa. Aí você imagine, não, meu marido é isso, é aquilo outro. Uma outra questão muito simples, padre, que às vezes as pessoas pensam assim, mas isso é conversa de tarado. As famílias católicas antigamente eram grandes por um motivo muitíssimo simples. As pessoas se amavam e sabiam manter relações conjugais. Por isso que as famílias eram grandes. Não é porque eles não tinham televisão, não é porque eles não tinham. Não, eu com certeza as avós, sabe, as bisavós sabiam viver a sua vida conjugal e eram felizes, né? Uma coisa muito importante é que essas mulheres sabiam que o seguinte, elas eram o esteio do lar e que a vida conjugal em que satisfaz aos dois é uma. Lembrando que o vínculo do sacramento, né? O Sim. vínculo do sacramento é em cima da cama. E isso é difícil para nossa geração entender, porque eles acham que é só sexo. E não é. É mais do que isso. Se não fosse assim, você não teríamos um livro inteiro na Bíblia, como Cantares de Salomão, que trata justamente disso. Então, uma vida conjugal que satisfaça os dois é metade do caminho andado também. E eu percebo que às vezes a gente vê muita gente infeliz. Outro dia eu estava dando um curso de noivos, e era um curso de noivos daqueles típicos assim, padre, era tudo gente que estava consertando a relação, sabe? Já vivia junto. Então eram Sim. 6 casais, tinha um casal em que o cidadão ia casar com a dona e ele tinha um filho da minha idade. Então você imagina. E aí, e aí eu disse assim, olha gente, um homem satisfeito com a sua esposa, em termos de convivência, em termos de harmonia, em termos sexuais, ele é capaz de carregar uma caixa d'água nas costas se ela pedir. Olha E só. aí um dos alunos disse assim, professor, o senhor me dá licença que eu quero lhe dizer uma coisa. Aí eu falei assim, pode falar. E ele disse assim, e a mulher dele do lado, né, uma enfermeira simpaticíssima, você virou, coroa de vergonha, assim, porque ela sabia que ele ia falar alguma coisa estranha. Ele disse assim, quando esta mulher me ama, eu sou capaz de carregar uma caixa d'água cheia nas costas. Olha Eu só. disse, olha só. Eu disse, e, claro, todo mundo riu, obviamente, porque curso de noivos tem Sim. esse momento de risada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o povo tem que parar de ser infeliz. Deus criou o casamento, o propósito unitivo do casamento é um propósito para trazer felicidade humana. E Deus é glorificado neste momento. Quando o padre ergue, né, faz a consagração e ergue a hóstia, Deus é glorificado naquele momento. Quando um casal entende o que está vivendo e que percebe e que se ama ali no catre deles, no leito deles, e por isso que Hebreus diz: seja bendito o leito sem mácula. Ali Deus é glorificado, porque foi Deus quem fez isso. Não foi o demônio, foi Deus. Né? Obviamente que os anjos vão dar uma voltinha naquele momento, mas é glória a Deus nas alturas. Não, Então, momento de amor,
É uma oração que o casal faz, porque Exatamente. é o momento de amor. Então, eu poderia dizer assim, Gustavo, olha, os santos passaram por cruzes, por dificuldade, mas você não encontra nenhum santo triste. Até tem aquilo que eu Exato. acho que São Francisco de Sales que diz, um santo triste é um triste santo. Se poderia Uhum. dizer, um casal triste é um triste casal. É. Porque a santidade é esse caminho de felicidade, apesar da dificuldade. Porque não é bem aquela alegria, não é aquela alegria humana, é mais, é um gozo, é É. algo, é mais do que isso, porque é uma felicidade mesmo no meio das dificuldades, mas também não é tudo dificuldade. Então, assim como um santo, os santos são felizes, são alegres, olha Dom Então, Bosco, olha, não são felizes. Até o Padre Pio, ele era uma pessoa feliz, né? Ele era sim. bravo quando era uma questão de pecado, assim, para ser firme, mas diz que ele Uhum. era assim de brincar, de fazer algumas brincadeiras. E um Sim. casal católico que é triste, mas é um triste É. casal. A santidade é a santidade que nos eleva. E assim também não destrói a natureza, mas eleva. Então não destrói a alegria humana, eleva a alegria Com humana, é um certeza. gozo. É Ela. fantástico, Gustavo. Isso aí é É. importante transmitir. Obrigado porque Não. está transmitindo isso aí. E também ser conscientes, como dizia o Papa São João Paulo II, que no matrimônio sempre vai ter algo de desilusão, porque você não está casando com um anjo, você está Não há casando com uma dúvida. pessoa limitada. Então, o É. amor vem envolver essas limitações e crescer juntos. Por isso, o caminho de santidade no casamento não é sozinho, não sou eu que corro e tenho que chegar lá assim, o Gustavo, o Gustavão, né? Tem que ser É. você, né? Tem que chegar lá antes que a Camila. Não, eu vou lá, vamos caminhar juntos, chegar juntos na linha de chegada. É uma santidade que se faz juntos, uma só carne. Por isso que o matrimônio tem essa dinâmica de santidade. Um ajudando o outro na abertura total, no diálogo, no amor, na oração. Fantástico, Gustavo. Alegria, Amém. alegria, alegria. Um casal Amém. feliz, um casal santo. Amém. Amém. Ser santo, né, padre? Não é ser santarrão, Sem né? dúvida. Não é aquela coisa do camarada, né, o sisudo, né? E repito, a nossa espiritualidade, a espiritualidade do lar, ela é muito alegre, ela é muito festiva. Por quê? Porque, assim, se eu imaginar, eu tenho um filho, filha de 15, mas eu tenho um menino de 2. Então, se eu penso o seguinte, na hora, é, quando a gente acorda e começa a ver a galera se mexendo na casa, você assim, a casa está acordando. E começa, a gente brinca muito assim, né? A gente diz que existem as fases do matrimônio, mas pra gente é um constante verão, porque a turma tá sempre agitada, sempre um é diferente do outro, um ri, e a minha esposa, conforme os filhos vêm, Deus tem feito ela mais bonita, mais alegre, mais plena. O Senhor tem abençoado muito a gente, aquela velha frase de que a criança vem com o pão embaixo do braço. É uma verdade assim de fé que eu tenho dito para muita gente. Então, um conselho que eu costumo dar para muita gente que me procura é: meu amigo, não demore, sabe? Você conheceu a moça, assim, já chega com a data do casamento na mão. Diz, olha só, nós vamos, daqui a um ano nós estamos casando. Ah, não, assim, começa colchão, uma cozinha e o dinheiro para pagar o aluguel e começa a vida. Porque você precisa, o caminho para o céu precisa ser tomado o mais cedo possível. Para você não dar tempo de pensar bobagem, sabe? Botar a cabeça no É lugar e dizer assim, verdade. eu sou marido dessa mulher, eu preciso tocar a minha vida como agrada a Deus, como manda a igreja, sabe? Então, eu tenho descoberto, Padre, a alegria que é viver Cristo no lar. E isso tem sido uma benção, sabe? Eu tenho pessoas que me ajudam, homens que eu posso olhar para cima que eles estão num outro patamar e diz, não, eu quero chegar lá.
sabe? Aí eu pensei assim, mas, gente, até pouco tempo, a minha esposa sempre gostou de flores. Eu nunca me atinava a dar flores a ela. Aí um belo dia eu disse, mas por que eu não faço isso? Aí eu liguei para uma floricultura e disse assim, a partir de hoje, toda sexta-feira, chegue, faça entregar flores, tais flores nesse endereço. Até quando o senhor quer entregar? Assim, até o fim da minha vida. E disse, por quê? Porque ela gosta. Só por causa disso. Olha só. Ela, é isso. E qual que é a flor que ela mais gosta? Ela gosta de todas as flores. Astromélias. Que lindo. Astromélias. Eu decorei, né, parte? Senão eu não consegui falar com a moça da floricultura. Mas isso que é bonito, gosta das flores e sabe até aquela flor que mais gosta. Isso é amor, É. chega nos detalhes. Muito bem, Gustavo. Passou agora na Tô prova bem. dos detalhes, né? Parabéns, Gustavo. Fantástico. Obrigado. Gustavo, estamos Diga. chegando aqui no final da nossa hora. Agora faltam 5 minutos, certo? Certo. Foi super agradável. Olha, fantástico. Muito obrigado pelo seu testemunho. Eu que Também agradeço. todas as pessoas que estão aqui conosco nessa live. Eu quero abençoar e também, com a sua oração, também, Gustavo, dizer que é possível ter um matrimônio santo. É possível. E é um caminho de santidade. É um caminho de felicidade. Como isso é importante. E quando a igreja, não é que eu queira dar agora um sermão, mas eu vou dar um mini sermão, Deus, assim, diga. um minutinho. Eu sempre digo assim, olha, o médico, o estudante de medicina, quando está estudando medicina, e nós também, lá no ensino fundamental, etc., Uhum. quando a gente estudava o corpo humano, a gente estudava o corpo humano doente ou o corpo humano são? O corpo humano com saúde. Você não Sim. estuda assim, quantos ossos tem? Ah, diz faltando alguns. Não, você diz aquilo que é. Ah, o corpo humano tem 2 pulmões. Não, tem um pulmão só. Não, tem 2. Depois se perde um, como o nosso Papa, que só tem um. Ok, mas o corpo são é 2 pulmões. É. Né? Então, aprender o corpo são. Então, por que isso? Porque a igreja apresenta a família, o matrimônio são. Certo? Depois você vai ter câncer, vai ter dificuldade, vai ter divórcio, não sei. Aí essa segunda união, eu não estou dizendo que é certo ou errado agora, estou dizendo, depois a gente vai tentar acolher, curar, ver. Mas a igreja sempre vai apresentar a família, esse homem, essa mulher, como nos diz assim, nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Vai apresentar esse casal aberto à vida, esse casal unidos. É isso que a igreja apresenta. Mas, padre, porque não, a igreja não vai apresentar um corpo faltando alguma coisa. Isso contra a evidência, não tem argumento. Qualquer um vai dizer sim, um pai, uma mãe, os filhos, é o caminho feliz. Ah, mas tem, infelizmente, hoje em dia, aquilo que deveria ser exceção, está começando a ser uma regra total. Mas não é. Depois aquilo que aconteceu, as dificuldades, vamos ver. Mas a igreja vai apresentar essa família saudável. Saudável. É isso que devemos apresentar ao mundo. Com as dificuldades, com aquilo que possa acontecer. Mas esse é o caminho da santidade. Depois, se acontecer alguma coisa, vamos ver o que fazer. Mas o corpo são, né, o casamento são, esse casamento que se busca na bênção de Deus, a fidelidade, a unidade, a indissolubilidade, a abertura, a fecundidade, que são, como nos diz o catecismo, essenciais ao matrimônio. Como esse caminho. É isso que a igreja... E que fantástico que tem a igreja católica nesse mundo que apresenta esse corpo saudável. Ah, se a gente começar a perder, aí viramos loucos, não é verdade? Aí já não sabemos mais o que fazer. Se começar a ensinar para os estudantes de medicina que o corpo são é com um pulmão, então vão ter que começar a arrancar os pulmões do pulmão de todo mundo. Não. Vamos ensinar aquilo que é correto, aquilo que é o plano de Deus e porque também é o caminho feliz. Depois, as dificuldades,
vamos vendo, vamos acolhendo, vamos rezando e vendo aquilo que se pode fazer. Não é, Gustavo? É isso mesmo, Padre. É isso aí. Que bom. Gustavo, obrigado, então, por ter nos apresentado esse corpo são, essa família, Eu que agradeço. que é uma luta de cada dia, né? E agora eu vou dar a bênção para todos que estão aqui na live, para aqueles que estão se preparando para o matrimônio, aqueles que estão no matrimônio e aqueles que têm vocação sacerdotal. Olha, caminho fantástico para quem tem vocação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, José e Maria, cuide das nossas famílias. Muito bem, Amém. Gustavo. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Deus cuide do senhor aí. Conte comigo sempre. Mande a bênção hoje de noite com seus filhos, né? Diga, o Padre Diego abençoou vocês. E a Camila também. Tá bom? Tá Fique bom. com Deus. Obrigado, Padre. Tchau, Tchau, a tchau. todos. Tchau, tchau.